Jamais imaginei que estaria limpando a residência de outra pessoa nesta fase da minha existência. Contudo, após a separação e as contas se acumulando mais rapidamente do que minha capacidade de me reerguer, não podia me dar ao luxo do orgulho. Precisava apenas de trabalho, algo estável, tranquilo e suficiente para manter as despesas em dia. Quando vi um anúncio para uma vaga de diarista em um bairro silencioso, aceitei imediatamente, sem hesitação. A residência era ampla, requintada, quase gélida em sua perfeição. O tipo de lugar onde naturalmente nos sentimos pequenos, mas eu necessitava da renda e da distração. O proprietário não correspondia às minhas expectativas. Atendeu à porta vestindo uma camisa branca simples, mangas arregaçadas, olhos cansados, porém gentis. Aparentava ter entre 35 e 40 anos, voz suave, aperto de mão firme. Apresentou-se como Daniel. Não era grosseiro nem arrogante, apenas distante, como se sua mente estivesse sempre em outro lugar. Conduziu-me numa breve visita pela casa, explicando o que precisava ser feito semanalmente. Apenas o andar térreo, disse ele. Não se preocupe com o segundo andar. Mantenha apenas a sala, cozinha e escritório organizados. Sentia que havia regras não ditas no ar, mas não fiz perguntas. Estava grata pela oportunidade. Os primeiros dias transcorreram com pouca interação. Chegava, executava minhas tarefas e partia. Ele trabalhava em casa, sempre recolhido em seu escritório com um laptop e uma caneca de café preto que eu encontrava, meio vazia horas depois. Comecei a notar pequenos detalhes. O piano no canto acumulando poeira, as taças de vinho intocadas na prateleira e uma fotografia na parede do corredor, mostrando um Daniel mais jovem ao lado de uma mulher que sorria, como quem acreditava na eternidade. Nunca perguntei. Não era meu lugar. Mas sentia o peso silencioso que pairava naquela casa, como se as paredes guardassem memórias de dias melhores. Apesar do silêncio, nunca me senti indesejada. Ele acenava em agradecimento ou deixava bilhetes de agradecimento no balcão. Uma vez, depois que organizei um armário caótico sem que ele pedisse, deixou um pequeno buquê de flores com um recado. Percebi. Obrigado. Foi inesperado. Ninguém havia me agradecido daquela forma há muito tempo. Não desde que minha vida anterior terminou. Passei a chegar um pouco mais cedo, tomando meu tempo nas manhãs. Às vezes o flagrava lendo no pátio, dos fundos ou perdido em pensamentos junto à janela. Havia uma tristeza nele que reconhecia. Um tipo de solidão que não vem de estar sozinho, mas de perder alguém e não saber como deixá-lo partir. Eu também a via em mim, às vezes no espelho. Certa tarde, ele passou por mim a caminho da saída. Você está fazendo um ótimo trabalho, disse, pausando por um segundo. Falo sério. Sorri, não acostumada com elogios que pareciam tão sinceros. Ele parecia querer dizer mais, mas não disse. Apenas acenou e saiu pela porta. Ainda assim, aquele pequeno momento permaneceu comigo mais tempo do que deveria. À noite, me pegava pensando nele. Não de forma romântica, pelo menos, não então, mas de maneira curiosa e inquieta. Quem ele realmente era? O que acontecera naquela casa antes da minha chegada? Por que tudo parecia congelado no tempo? Não fazia perguntas, apenas continuava fazendo meu trabalho, mas havia uma atração que não conseguia ignorar. Algo sobre aquela casa parecia um lugar onde a cura ainda não havia acontecido, e algo sobre a maneira como ele me olhava, brevemente, cautelosamente. Me fazia sentir que talvez ele não estivesse completamente fechado para deixar alguém entrar. Mantive as coisas profissionais. Tinha que manter. Não podia me dar ao luxo de complicar as coisas, mas a verdade era que estar naquela casa me dava algo que não sentia há meses. Propósito. Não se tratava apenas de tirar poeira das prateleiras ou dobrar cobertores. Era sobre ser vista novamente, mesmo das menores formas. E para alguém que havia sido invisível em sua própria vida por tanto tempo,
isso significava tudo. Então eu aparecia, trabalhava duro e me perguntava silenciosamente o que poderia acontecer se duas pessoas, ambas silenciosamente feridas de maneiras diferentes, continuassem se cruzando dentro de uma casa que parecia estar esperando algo mudar. Não sabia naquela época, mas essa pergunta logo encontraria sua resposta. E quando encontrasse, tudo mudaria. Tudo começou com uma pergunta simples. Você se importaria de me ajudar com algo no andar de cima? Daniel perguntou numa tarde, sua voz mais suave que o habitual. Fiz uma pausa. Ele nunca havia me convidado para o segundo andar antes. Hesitei, por um momento, incerta se fazia parte do trabalho ou se era algo diferente. Mas algo em seus olhos, algo hesitante, não exigente, me fez acenar. Claro, respondi. Enquanto subíamos a escadaria ampla, notei como tudo parecia diferente. O corredor do andar superior estava banhado por uma luz acolhedora, retratos de família nas paredes, estantes de livros e um leve aroma de cedro. Não combinava com a frieza do andar térreo. Parecia habitado, real. Ele me conduziu até um cômodo no final do corredor. Seu escritório, disse. Não era aquele que usava para trabalhar no térreo. Este tinha mais personalidade. Uma escrivaninha, antiga repleta de livros, uma poltrona de couro gasta e uma janela grande que dava vista para um quintal silencioso. Papéis estavam empilhados por toda parte, álbuns de fotografias meio abertos e poeira cobrindo quase todas as superfícies. Venho planejando organizar isto há anos, admitiu, passando a mão pela nuca. Simplesmente não conseguia me forçar a fazê-lo. Houve um silêncio entre nós, não constrangedor, mas carregado. Compreendia mais do que demonstrava. Conforme comecei a arrumar, ele se juntou a mim, examinando papéis e ocasionalmente compartilhando pequenas histórias. Esta era de meu pai, disse, segurando uma caneta tinteiro. Ele a usava todos os dias até a tinta acabar. Encontramos uma caixa com cartões postais antigos, cartas e lembranças. Ele sorriu para alguns, suspirou para outros. Não chorou, mas ofereceu pedaços de sua vida mesmo assim. Falou sobre seu amor pela música clássica, os anos trabalhando no exterior, como comprara a casa com alguém com quem pensou que envelheceria junto. Acenei, escutei. Não havia julgamento, apenas duas pessoas organizando memórias, uma caixa por vez. A partir daquele dia, o andar superior se tornou menos proibido. Ele me pedia para ajudar com pequenas tarefas aqui e ali, reorganizar livros, tirar poeira das prateleiras, encontrar um lugar para lembranças que não conseguia descartar. E a cada visita, as conversas cresciam. Às vezes sobre o clima, às vezes sobre a vida e ocasionalmente sobre a dor. Contou-me sobre Emily. Ela havia partido há 3 anos. Câncer, rápido, cruel e sem piedade. Falava dela não com amargura, mas com reverência, como alguém que fizera as pazes com a perda, mas não com o silêncio que ela deixara para trás. Também me vi se abrindo. Compartilhei partes da minha própria história, não os detalhes dolorosos, mas o suficiente sobre como havia perdido mais que um casamento, como estava me reconstruindo a partir de fragmentos e como era difícil ser forte quando ninguém estava observando. Ele escutava do jeito que as pessoas raramente fazem hoje em dia, completamente, pacientemente. Nenhuma vez interrompeu ou tentou consertar. Apenas me deixou falar. Lentamente, as fronteiras que antes nos definiam, empregador e funcionária, homem e mulher, estranho e estranho, começaram a se confundir. Ele começou a oferecer chá no final das tardes e ficávamos sentados por alguns minutos antes de eu partir. Os silêncios não eram mais pesados. Eram confortáveis, familiares. Havia sorrisos, risos silenciosos e histórias que permaneciam muito depois de eu sair pela porta. Uma noite, quando estava saindo, ele me acompanhou até a entrada. Você trouxe vida de volta para este lugar, disse baixinho.
Não percebi o quanto precisava disso. Sorri, sem saber como responder, mas as palavras ficaram comigo, ecoando em meu peito. Ainda não era uma história de amor, pelo menos não do tipo com grandes gestos ou promessas sussurradas. Era algo mais gentil, uma conexão se formando, nas menores fissuras de nossas rotinas, um conforto que não nomeávamos. E mesmo que nada tivesse sido dito ou posto em prática, havia uma mudança que não podia ignorar. Algo sobre a maneira como ele me olhava, como se visse não apenas uma mulher fazendo um trabalho, mas uma pessoa que respeitava, talvez até precisasse. Me fazia questionar se a cura às vezes vinha disfarçada de segunda chance. Ainda assim, eu era cautelosa. Lembrava a mim mesma para não interpretar demais. Estava ali para trabalhar, para me reconstruir, não para me apaixonar por um homem cujo coração já havia sido partido. Mas não importava quantas vezes me dissesse isso. Havia algo inegável crescendo entre nós. Algo suave, paciente e real. Algo para o qual não tinha certeza se estava preparada. Mas talvez, apenas talvez, fosse exatamente o que precisava. Foi numa quinta-feira à noite quando tudo mudou. O céu estivera cinzento o dia todo, e quando terminei de arrumar a cozinha, a chuva começou a bater suavemente contra as janelas. Peguei meu casaco, pronta para sair, quando Daniel apareceu na porta. A tempestade está ficando forte, disse, apontando para o vento que se intensificava lá fora. Você se importaria de ficar para o jantar? Só até acalmar. Hesitei, mas o calor em sua voz tornou difícil recusar. Acenei devagar, colocando minha bolsa de volta no lugar. Naquela noite, tudo pareceu mais silencioso, mais suave. Como se a própria casa estivesse prendendo a respiração. Sentamos à pequena mesa da cozinha. Nada extravagante, apenas massa sobrada, uma garrafa de vinho que ele não abria há anos e uma conversa que não forçava nada. Fez-me perguntas que nunca havia feito antes, não sobre as tarefas ou a casa, mas sobre mim. O que amava, do que sentia falta, o que me assustava. Respondi devagar, cautelosamente, mas honestamente. Então, perguntei sobre o piano. Havia-o visto centenas de vezes, mas nunca escutara uma única nota dele. Sorriu quase tristemente e disse que não tocava desde que Emily partiu. Ela costumava sentar bem ali, sussurrou, apontando para o banco de veludo. Dizia que fazia a casa parecer viva. Após o jantar, perguntou se eu gostaria de ouvir algo. Acenei, não confiando na minha voz. Sentou-se ao piano, tocou as teclas suavemente, então começou a tocar. A melodia era suave, assombrada, preenchida com algo que não conseguia descrever. Senti um nó na garganta. Não esperava chorar, mas chorei silenciosamente. O tipo de lágrimas que nem percebemos que estão caindo até nossas bochechas ficarem frias. Quando terminou, olhou para mim não com pena, mas com algo mais profundo. Compreensão, empatia, um reconhecimento silencioso de que ambos carregávamos o peso de algo que ainda não havíamos nomeado completamente. Aquela noite permaneceu comigo nos dias seguintes. Me pegava pensando em suas mãos no piano, na tristeza em seu sorriso e na maneira como me olhava, como se eu não fosse apenas uma sombra passando por seu mundo. Comecei a questionar meu próprio coração. Estava começando a sentir algo? E se estivesse, isso significava que estava traindo tudo o que prometia a mim, mesmo sobre focar na cura, na independência, em não precisar de ninguém? Então veio a notícia. Uma amiga havia me conectado a uma posição numa imobiliária. Melhor salário, benefícios, mais estabilidade. No papel, era exatamente o que vinha procurando. Não disse nada para Daniel inicialmente. Disse a mim mesma que terminaria o mês e seguiria em frente. Ruptura limpa, sem complicações. Mas nada é simples quando sentimentos estão envolvidos. Ele descobriu através de outra pessoa.
Um contato em comum, suponho. Naquele dia, estava distante novamente. O calor em sua voz havia sumido, substituído por uma polidez que parecia um muro. Tentei explicar, mas ele dispensou. Claro, disse. Você deveria aceitar. É uma grande oportunidade. Acenei, mas doeu. Não por causa do trabalho, mas pela maneira como me olhou. Como se tudo o que vínhamos construindo tivesse sido subitamente desfeito. A casa pareceu diferente depois disso, mais fria novamente, mais silenciosa. Ainda fazia meu trabalho, mas a conexão havia se desvanecido em algo frágil. Questionei se havia imaginado tudo. Talvez tivesse confundido gentileza com interesse ou familiaridade com intimidade. Talvez quisesse que algo estivesse lá porque estava solitária. Ainda assim, parte de mim queria que ele dissesse algo, qualquer coisa, que me pedisse para ficar. Não por necessidade, mas por desejo. Mas ele não disse, e eu não insisti. Ambos havíamos construído muros por uma razão. Apenas nunca me ocorreu o quanto doeria quando os dele permanecessem erguidos. Passei aquela semana em reflexão silenciosa. Cada cômodo que limpava parecia uma despedida. Cada passo que dava ecoava com memórias que não percebia ter criado. E ainda assim, mesmo através do silêncio e da distância, uma pequena parte de mim ainda tinha esperança. Esperança de que talvez, apenas talvez, a história não tivesse terminado. Que o que havíamos começado a construir devagar, silenciosamente, ainda estivesse lá, esperando que um de nós fosse corajoso o suficiente para dar o próximo passo. Meu último dia na casa chegou mais rápido do que estava preparada. Movi-me pelos cômodos familiares lentamente, deixando meus dedos deslizarem sobre superfícies que antes limpava sem pensar, agora subitamente significativas. Cada canto guardava uma lembrança, cada cadeira, cada interruptor de luz. Até mesmo o cheiro do lustra-móveis que usava semanalmente parecia importante. Havia chegado ali por necessidade, mas estava partindo com algo que não esperava. Apego. Verifiquei o relógio. Apenas mais alguns minutos antes de me despedir e provavelmente nunca mais voltar. Daniel não estava por perto quando cheguei, e parte de mim ficou aliviada. Talvez fosse mais fácil assim, sem despedidas prolongadas, sem silêncios constrangedores, apenas um fim limpo. Deixei um pequeno bilhete na mesa da cozinha, palavras simples. Obrigada por tudo, não vou esquecer. Coloquei a chave da casa ao lado, peguei minha bolsa e caminhei até a porta. Mas justo quando estava prestes a sair, ouvi sua voz atrás de mim. Você ia partir sem se despedir? Virei-me lentamente, surpresa ao vê-lo parado ali, cabelo levemente desarrumado, expressão indecifrável. Aproximou-se, e por um momento nenhum de nós disse uma palavra. Então falou novamente, baixinho. Deveria ter dito algo antes. Eu só não queria que ficasse por minha causa. Senti meu peito apertar. Não estou partindo por sua causa, respondi. Estou partindo porque pensei que você não queria que eu ficasse. Ele soltou o ar, o tipo que vem de segurar demais por muito tempo. Não sabia como pedir, disse. Passei tanto tempo me protegendo de perder mais alguém que não percebi que já havia começado a deixar alguém entrar. Ali estava. A verdade é que ambos havíamos circulado por semanas, finalmente exposta. E com ela veio um silêncio que não parecia pesado. Parecia cheio de possibilidades. Aproximou-se mais, cuidadosamente, como se ainda não tivesse certeza se eu me afastaria. Não quero que vá, admitiu. A menos que seja realmente o que deseja. Olhei para ele, para este homem que havia silenciosamente se tornado parte da minha vida, e senti minha determinação vacilar. Quero mais para mim mesma, disse, tentando firmar minha voz. Mas também quero honestidade, conexão real, sem muros.
Acenou devagar, então disse: Vamos construir algo honesto, sem pressão, apenas algo real, juntos. Pela primeira vez em anos me senti vista. Não apenas como uma trabalhadora ou alguém juntando os pedaços, mas como uma mulher, um ser humano digno de afeição e pertencimento. Não nos abraçamos, não imediatamente. Ficamos ali na luz silenciosa daquela casa grande e antiga, deixando anos de dor, hesitação e medo lentamente se dissolverem. Concordei em aceitar o novo emprego, mas não deixar a cidade. Não ainda. E ele ofereceu mais que apenas uma despedida. Ofereceu um começo. Perguntou se eu voltaria para jantar na semana seguinte, apenas como duas pessoas se conhecendo novamente. Disse sim, e esse sim pareceu a coisa mais corajosa que havia feito em anos. A partir daí, as coisas se desdobraram gentilmente. Conversamos mais, passamos tempo juntos e compartilhamos momentos simples que pareciam mais profundos que qualquer grande gesto. Não foi apressado, não foi perfeito, mas foi real. Ele voltou a tocar piano. Eu voltei a pintar, algo que não fazia desde antes do divórcio. Encorajamos o crescimento um do outro. Demos espaço para os dias difíceis e rimos mais do que pensei que conseguiria. O amor, percebi, nem sempre chega como um raio. Às vezes ele se aproxima na ponta dos pés quando menos esperamos, através do silêncio de limpar uma casa, através da dor compartilhada, através de um jantar numa noite chuvosa. E se tivermos sorte, fica. Não para nos consertar, mas para caminhar ao nosso lado enquanto encontramos nosso caminho. Esta não era a vida que pensava que teria. Não era o trabalho que imaginava quando comecei a me reconstruir. Mas, de alguma forma, naquela casa inesperada, encontrei algo muito mais valioso que um salário. Encontrei conexão, encontrei esperança, encontrei os começos silenciosos do amor. E desta vez, não estava com medo de permitir.